Olá, pessoal. Podemos começar? Então, eu vou fazer as apresentações aqui antes da gente dar início, tá? Então, queria desejar uma boa tarde a todos e todas, né? Obrigada por todos vocês estarem presentes aqui em mais essa atividade do nosso projeto Biblioteconomia em Tempos de Covid, Novas Ações e Novos Rumos. Queria agradecer especialmente os alunos e professores do curso de Biblioteconomia da FURG e a todos os profissionais interessados pela área por estarem aqui presentes, prestigiando mais esse evento. Um agradecimento especial também aos nossos parceiros, então, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e Memória, o GEPIM da FURG, a coordenação do curso de Biblioteconomia da FURG, pelo apoio, e ao IBICT, e especialmente a bibliotecária Ingrid, que está aqui presente e que nos acompanha na gestão da sala virtual, e o IBICT que vem nos apoiando desde o início das atividades, né, com todas as palestras que foram programadas desde o início do projeto, né. Então, um agradecimento especial a esses apoiadores. Um informe, antes de eu dar as opções sobre como se dá a dinâmica da apresentação da palestra. Então, o informe é que na próxima semana, a gente tem a palestra do bibliotecário Tiago Cirne, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar um pouquinho sobre coleções especiais jurídicas, então já fica o convite, tá? A metodologia da atividade, então como é que funcionam as atividades. Daqui a pouquinho eu vou colocar no chat a lista de presenças, tá, e ela só fica disponível no tempo em que a gente está aqui com as apresentações, tá, não é possível assinar a lista de presenças depois que a gente já tiver encerrado o evento. Então, fiquem atentos ali ao chat, porque vai aparecer no chat a lista, tá. Cada uma das palestrantes, a gente tem hoje 2 palestrantes, né, então cada uma das palestrantes tem mais ou menos 30 minutos para as suas apresentações, elas vão apresentar na sequência uma da outra, e aí no final das 2 apresentações a gente passa para as perguntas, tá? Mas nada impede que quem quiser já ir colocando as perguntas no chat durante as apresentações já podem ir colocando, tá? Essa é uma das solicitações até aqui. Quem tiver perguntas, que envie pelo chat. Eu vou tomando nota das perguntas e depois elas são feitas na ordem aqui em que elas vão aparecendo, tá? Eu gostaria de solicitar que todos, então, desligassem, mantenham, né, desligados os seus microfones e as suas webcams, porque isso dá interferência também na transmissão, né? Então, para facilitar até a recepção do sinal para todos, só fiquem com câmera e microfone desligados os palestrantes, quem estiver realmente falando, né, as 2 apresentadoras, e eu também vou desligar o meu microfone e a minha webcam assim que eu passar a palavra para elas, tá? Então, queria agradecer às bibliotecárias Márcia e Alissa, tá? A Márcia vai apresentar primeiro, a palestra dela se intitula Ex Libris, Mediadores Sociais e Potências Simbólicas da Memória. A Márcia é bibliotecária do Instituto Federal Farroupilha, mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria e é doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL. O trabalho de doutorado dela envolve Ex Libris, então ela vai apresentar também uma parte do trabalho que ela vem desenvolvendo lá no doutorado. A Alissa vai fazer uma apresentação sobre Ex Libris, a palestra dela se intitula Ex Libris, Pesquisa e Temática como Forma de Resgate e Valorização da Coleção. A Alissa é bacharel em Biblioteconomia pela FURG e é pesquisadora do grupo de pesquisa, o GEPIM, né, então, agradeço a participação das 2, muito obrigada pelo público que está aqui presente hoje. Gurias, fiquem à vontade, tá? Eu vou desligar minha câmera e meu microfone, vocês sabem que eu estou aqui, qualquer coisa é só me chamar, tá? Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Eu posso colocar a minha apresentação, então, agora, para carregar? Acho que já está aqui, né? Pode, Márcia, na verdade a tua já está até aparecendo aqui. Para mim, pelo menos, está ok já. Ah, tá. Eu vou... Tá? Tá bem. Só vou... Tá certinho aparecendo, então? Agora. Ok, tá certinho. Tá bom, então. Antes de começar, eu queria agradecer, então, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, né, e pela oportunidade em compartilhar com vocês a minha pesquisa,
que ainda está em desenvolvimento, né, está sendo orientada pelo professor João Fernando, e, bom, então eu decidi falar sobre esse tema, porque me chama muito a atenção, né, as relações que surgem a partir dos livros raros, né, como os ex-libris, e também pela preocupação em preservar essas marcas. Infelizmente, podem acontecer perdas, a materialidade também é finita, e quando se perde um ex-libris, se perde também a memória das relações sociais geradas a partir do livro, né, e da memória gráfica, a cultura visual de um determinado período, né. Então, o título da minha pesquisa é Ex-libris, Mediadores Sociais e Potências Simbólicas de Memória. O ex-libris, então, é uma marca de propriedade bibliográfica, é um registro de propriedade que busca identificar a quem pertence uma obra, seja uma pessoa ou uma instituição, né? E ele é produzido a partir de várias técnicas de gravura. Eu coloquei esse exemplo em que a gente tem a palavra ex-libris na parte superior, o nome do proprietário, né, tá até com uma tipografia maior em destaque, e abaixo a divisa, que é o pensamento que representa esse proprietário, né. Esse ex-libris pertenceu a Stanislau Severo Zebaus. Essa divisa, ela está em latim, né, nem sempre é o idioma desse proprietário. O latim era considerado a língua culta dos homens, né, então muitas vezes ele era utilizado. E o ex-libris, ele é, então, esse registro, ele é esse objeto que representa a cultura dos indivíduos e materializa a memória na sua forma, no seu conteúdo, na maneira com que ele expressa. E ele carrega rastros, então, do passado, né, de um determinado contexto, de um período histórico. O ex-libris, ele é composto, então, por signos icônicos, que nos permitem um reconhecimento pelo seu caráter imitativo, né, as ilustrações, por signos plásticos, como a cor, forma, linhas, por signos linguísticos também, que é o nome do proprietário, a palavra ex-libris, e a divisa que representa esse pensamento do proprietário. Lembrando que nem todos esses elementos, eles aparecem sempre, né, muitas vezes alguns não aparecem. Então, ele é um sistema de comunicação gráfica e visual com representações que possuem um valor e um sentido a esse proprietário, né. O ex-libris, ele representa ao mesmo tempo esse sujeito proprietário, né, seja uma pessoa ou uma instituição, a memória de uma técnica que está diretamente relacionada ao estilo intrínseco ao artista, ao seu modo de produzir, né, à sua identidade que ele deixa na sua produção, e a memória social, né. Nós, como indivíduos que vivemos em grupos sociais, quanto mais coeso, mais unido for esse grupo, maior é a nossa tendência em reproduzir essas características na materialidade dos objetos, né? Então, isso acontece também com os ex-libris. Ele é um instrumento de representação, ele está no lugar de um sujeito, mas não é esse sujeito, né? Então, ele é um mediador, ele estabelece essa relação entre o proprietário e o seu livro, e ele busca simbolizar quem ele representa, né? Isso ocorre através de narrativas visuais, dos signos, ele busca identificar esse proprietário. Ele emite também essas informações sobre a cultura e os aspectos sociais em que está inserido esse indivíduo, né? Ele veicula informações, como eu falei, tanto na sua forma material quanto no seu conteúdo, e ele é uma potência documental na perspectiva de que ele é um substrato e um suporte de memória que está presente em instituições, né, de bibliotecas, em coleções pessoais e particulares. Eles contêm rastros que nos conectam ao passado, em que um historiador, um pesquisador, ele transforma aquela memória em história, né? E eles registram relações sociais, relações de trabalho, costumes, paisagens, gostos, profissões. E a memória social que está ali presente, ela é fonte de diversas áreas do conhecimento. Então, vai bem além da biblioteconomia, né? Então, interessa também ao design, à sociologia, às artes. Então, diante disso, é interessante nós termos uma metodologia de descrição, leitura e interpretação que incluam esses diversos signos, né? Pela sua importância para a memória gráfica, né? Para a memória social.
e essa metodologia também nos ajuda a compreender as configurações adquiridas pelos ex-libris e as suas transformações ao longo do tempo. Bom, como o meu trabalho está em desenvolvimento, eu coloquei aqui alguns itens, né, dessa metodologia de descrição e interpretação. Então, o proprietário, a tipografia do nome desse proprietário, a mancha gráfica, se ele é colorido, preto e branco, o formato, os elementos compositivos, né, se é imagem, texto, a divisa, o idioma dessa divisa, o processo da impressão, né, se é relevográfico, planográfico ou por entalhe, a categoria temática, o artista que produziu, se tem presença de linhas retas, linhas curvas, data, local, né, os dados do livro, isso é fundamental porque o Ex Libris ele estabelece essa relação entre o proprietário e o livro, né, informações sobre o artista e esse proprietário. Eu vou colocar um breve histórico dos Ex Libris, então. Ele surgiu com o propósito e a função primária, que é identificar a propriedade de um livro, independente de qualquer outro papel social, histórico, literário, artístico que ele possa ter. É uma expressão latina que significa ex de, libris, livros, e é utilizada nesse sentido dos livros da biblioteca de. E ele é tão antigo quanto o próprio livro. Ele foi utilizado principalmente a partir do Renascimento, quando surgiu a prensa de Gutenberg, né, houve um aumento da produção e comercialização de livros. No entanto, ele ainda era um objeto bastante caro e restrito a poucas pessoas. Então, possuir um livro era um privilégio de poucos, né, o Machado, ele nos diz isso. A Bertinazzo também nos diz que já existiam marcas de tipógrafos, marcas de livreiros e marcas de proprietários. E faltava, as marcas dos proprietários. Então, a partir daí, surge esse trabalho cooperativo em que existe essa identidade construída, onde o artista, ele precisa compreender as características, as referências que esse proprietário, esse dono desse livro deseja expressar no seu Ex Libris. Então, por isso, há uma identidade construída, porque há características do proprietário e também do artista. Dois períodos se destacaram, né, na produção do Ex Libris, o que vai do século XV ao século XIX, com Ex Libris predominantemente de caráter heráldicos, e depois, a partir do século XIX, ocorre uma regeneração estética, a introdução de novas cores e formas, a uma maior liberdade artística e criativa, ele se transforma num objeto de coleção, num objeto de estudo. Então, aqui a gente pode pensar também na influência da Revolução Industrial nessa maior liberdade artística. No século XX, alguns autores dizem que as guerras mundiais afetaram a produção de Ex Libris, né, que caiu um pouco essa produção. Eu também coloco essa questão da cultura de massa, que a indústria cultural é um contraponto aos Ex Libris, que são produtos autênticos, produtos originais, né, enquanto que essa indústria cultural produz objetos homogêneos em todos os lugares. No Brasil se destacaram dois artistas, o Alberto Lima e o Jorge de Oliveira. E o auge do Ex Libris foi por volta de 1945, 1950. Eu vou citar agora alguns Ex Libris de artistas contemporâneos que produzem hoje Ex Libris. Então, o Marcelo Calheiros, ele é um artista rio-grandino, ele produz Ex Libris por encomenda, coleciona Ex Libris e utiliza nas suas obras. A Johnny Rabelo é uma artista plástica paraibana, ela produz Ex Libris por encomenda e ela também participa de eventos internacionais, bienais. E o André de Miranda, que também é um artista plástico carioca, ele produz Ex Libris por encomenda, também organiza exposições, ele organizou uma exposição com Ex Libris de artistas brasileiros e de fora do Brasil também, fez a curadoria dessa exposição, né? Então, aqui, esse primeiro exemplo eu coloco a matriz, um instrumento de corte e a impressão do Ex Libris.
Esse Ex Libris foi produzido pelo Marcelo Calheiros, para ele mesmo. É uma técnica de linóleo-gravura, uma impressão em relevo. Aqui possui como elementos um esqueleto, a lamparina, dando essa ideia da efemeridade da vida, né, da rapidez da vida. Esse outro Ex Libris, o Marcelo Calheiros produziu para a Nico Erskovitz. A Nico é uma artista plástica, ela é uma desenhista gravadora, e ela reproduziu isso, né, está relacionado à profissão, porque tem uma prensa e um livro na imagem. Esse outro Ex Libris é um carimbo, o Marcelo produziu para ele mesmo, então é um livreiro segurando uns livros, né, e um cachorrinho embaixo. Então isso mostra um gosto pessoal do artista. Esse outro Ex Libris foi produzido pela Johnny Rabelo para o Arthur Mário da Mota. É uma técnica de estilogravura misturada com aquarela. Ela produziu para um livro dele. E o Arthur Mário, ele foi um colecionador de Ex Libris, ele foi um estudioso, ele dedicou boa parte da vida dele ao estudo do Ex Libris, né, e também divulgando o trabalho de ex-libristas pelo mundo. Esse outro exemplo, a Dione produziu em homenagem a Maisete Vieira. Ela foi professora dela, é uma estilogravura, possui como elementos essa coruja, né, a figura humana, e da ideia do conhecimento, né. Ela foi selecionada com esse Ex Libris para um evento internacional. Esse outro Ex Libris ela produziu para a Mostra Internacional de Ex Libris Seres Fantásticos que Habitam o Bosque da Utopia, né, é o Curupira, ele faz parte das lendas do folclore nacional, então é uma obra de arte, nesse caso são produzidos para exposições, ele é uma obra de arte, em que ele divulga a cultura nacional, promove o Ex Libris e essa cultura nacional, né. Então é uma estilogravura que é a marca dela, também faz parte da identidade dela. Esse outro Ex Libris também, né, foi uma homenagem a Augusto dos Anjos, e ela foi produzida para um evento, para uma exibição na Macedônia. Esse outro Ex Libris foi produzido pelo artista André de Miranda, para Marisa Hu, né, é uma linóleo-gravura, apresenta essa figura humana, né, uma face, e a família dela está ligada a atividades da agricultura, da agronomia, então, por isso, né, esses galhos saindo ali da face. Esse outro exemplo também é bem interessante, também foi produzido pelo artista André, para ele mesmo, é uma linóleo-gravura. A gente percebe o sol, a lua, as estrelas, que são elementos bastante recorrentes também nos Ex Libris, né, esses símbolos universais. Aqui é um estudo, né, de um Ex Libris que o André de Miranda produziu para o Luiz Américo Lisboa Júnior. O Luiz Américo foi um estudioso da música popular brasileira, né, ele tem vários livros publicados, é um colecionador de discos, né, e à direita nós temos a matriz e o instrumento de corte. E esse é o Ex Libris final, né, então primeiro tem os estudos e depois se chega a um exemplo final. No caso, aqui é um sobrado, né, que é a casa do próprio Luiz Américo. Esse exemplo é uma impressão planográfica, técnica offset, foi produzido pelo Marcelo para ele mesmo, e eu perguntei a ele por que apareciam tantos barcos na coleção e nos Ex Libris que ele produzia. Ele comentou que quando criança ele ia até a capitania dos portos com um amigo do pai dele, e ele reproduziu isso, então, né, essa memória da infância, ele reproduziu no Ex Libris. Esse outro Ex Libris é uma cúpula de uma edificação, ele se inspirou
o Marcelo produziu inspirado nessa edificação, que hoje já não existe mais. Então, essa é a edificação, né, a paisagem cultural urbana, e a gente percebe, então, esse caráter, então, de registro, esse potencial documental do Ex Libris. E à direita, uma xilogravura que deu a ele o prêmio no Salão de Artes da cidade. Esse outro exemplo é uma gravura em metal, né? Foi produzido pela artista Mima Maspoli, da Itália. Eu coloquei porque eu achei interessante, né? De uma instituição, então, da Associação Médica Italiana Studi Pimosi. Eu não consegui identificar, né? Me parece uma figura abstrata. Então, o Ex Libris, ele perpassa por uma prática social, né, que advém desse trabalho cooperativo e conjunto do proprietário com o artista. O artista é fundamental para manter essa prática social, né. E a partir daí, então, se formam as coleções que ultrapassam uma funcionalidade e evidenciam o seu lado simbólico. É como se houvesse uma aura na volta desses objetos, né, desses colecionadores. A circulação dos objetos mostra as maneiras subjetivas do homem construir identidades. Nós somos influenciados e também influenciamos esses objetos, né? E as coleções, elas formam um sistema próprio de valores e papéis definidos, né? É o homem que atribui o valor a esses objetos. E preservar a materialidade é como se fosse preservar a alma desse colecionador, né? Porque é como se fosse a extensão da própria vida das pessoas. Nesse sentido, a bibliofilia foi bastante importante. Existe um autor chamado Gonçalves, que ele se preocupa com o conjunto de práticas sociais e culturais por meio das quais as coleções vêm se constituir. E ele diz que um bem, ele só tem efeito numa sociedade se ele provocar ressonância, ou seja, se ele reverberar, se ele despertar curiosidade, se ele despertar emoções, né? O Pomian é outro autor que ele pensa nessa função sociológica das coleções que ocorre através do papel mediador, em que ele diz entre o mundo visível e o mundo invisível, ou seja, é essa aura que se atribui aos objetos, às coleções. Eles se tornam mecanismos de autoexpressão, né, e formação dessas identidades, até porque as pessoas, elas não se constituem separadas das suas coisas, dessa trajetória dessas coisas. E o Chagas, ele questiona, o que faz de uma coisa, um objeto, um documento? Na realidade, é o olhar interrogativo que nós lançamos, é aquilo que ele nos provoca, aquilo que ele nos questiona. Então, a gente olha um Ex Libris e pensa, quem é esse artista que produziu, né, que técnica é essa, quem é o proprietário, que história tem por trás desse Ex Libris. Agora eu vou mostrar para vocês alguns Ex Libris da Biblioteca Rio-Grandense, que eu coletei na minha pesquisa, né. Esse Ex Libris, ele pertenceu a James Ed Partington, ele foi um britânico, um antropólogo, e ele fez um estudo com povos do Pacífico. Ele coletou dados da sua cultura material, vestimentas e objetos. Ele ficou 3 anos fazendo esse estudo, depois ele retornou e publicou, né, alguns livros sobre essa cultura. E refletiu isso também no seu Ex Libris, né, porque ali a gente observa um menino, um penacho e alguns objetos, né. Na parte superior também tem alguns elementos da heráldica. Esse outro Ex Libris foi produzido, o proprietário é Christian Hammer, que foi filho de um fazendeiro da Noruega, depois ele foi para Estocolmo, onde ele estudou e se tornou ourives, foi para Paris também, onde ele continua estudando, e ele constituiu uma coleção muito rica de objetos de arte, ourivesaria, vários objetos, livros também. A coleção dele possuía mais de 100 mil exemplares, e ele acabou tentando vender isso para o Estado, mas ele não conseguiu, e depois foi a leilão, né, isso foi leiloado.
Esse outro Ex Libris pertenceu a Adir Guimarães, ele era engenheiro, militar, professor, né, e ele tinha uma coleção de autógrafos, né, tinha uma coleção também de cartas bastante rica, e ele é natural do Paraná, é um Ex Libris paisagístico, a araucária, ela é uma árvore típica da região sul, então talvez ele tenha essa intenção de expressar, né, no Ex Libris a paisagem, né, da sua região. É um dos poucos Ex Libris que eu achei que tinha o nome do artista, o Otto Sachs, o local também possuía, que é o Rio de Janeiro, né. Ele é colorido, monocromático. Esse outro Ex Libris, que foi o primeiro que eu coloquei de exemplo, ele pertenceu ao Stanislau Severo Zeballos. O Stanislau, ele foi um político argentino, ele foi um historiador, um geógrafo, e ele atuou, né, na Argentina e também em outros países como político. Ele entrou num certo conflito diplomático com o Barão do Rio Branco, mas eles possuíam algo em comum, né? Os dois gostavam e possuíam Ex Libris. Esse outro exemplo pertenceu a Herbert Wartner. O Herbert era um alemão que veio para o Brasil e ele passou a trabalhar na indústria têxtil Huygens, essa indústria é em Rio Grande, né? E ele desenhava tapetes. Ele comandava essa produção de tapetes artesanais, né, e manuais. Então, eu acredito que tem alguma relação com essa imagem, porque é um tear, né, que está representado. Esse Ex Libris possui também como elementos compositivos a imagem e o texto, né, e a divisa. Eu não consegui identificar o que é essa divisa, né, não consegui traduzir, né. Bom, então, só para finalizar, o Ex Libris, ele acompanha as mudanças sociais, ele é um objeto de arte, ao mesmo tempo em que ele marca propriedade, ele também é objeto de coleção. Ele é esse documento mediador que estabelece relações sociais entre um proprietário e o seu Ex Libris, entre artistas, né? E os artistas possuem essa importância, né, pela manutenção dessa prática social, que é a produção do Ex Libris, preservando a memória de uma técnica. O Ex Libris documenta também esse estilo intrínseco a um artista, é uma potência documental pela materialização desse conjunto de representações do sujeito, né, ele é esse suporte de memória, e cabe ao homem, então, transformar esse objeto em um documento de fato, né, ativando o olhar da sociedade. Eu coloquei algumas referências no final que eu utilizei, e muito obrigada pela atenção. Obrigada, Márcia. A gente pode passar agora para a Alissa, pode ser? Pode ser? Pode ser. Tá, vou... Então tá, e aí as perguntas eu estou tomando nota aqui, tá? Fica à vontade, Alissa. Tá bem, estou compartilhando aqui. Só um pouquinho que está dando... Apareceu a apresentação? Ainda não. Agora? Tá entrando. Sim, Tá entrando. tá abrindo. Tá bem. Foi. Bom, foi? Então tá. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer também o convite da coordenação do curso de Biblioteconomia para mim apresentar um pouquinho da minha pesquisa. O título da minha pesquisa é Ex Libris, Pesquisa e Temática, como forma de resgate e valorização da coleção. Como a Márcia já trouxe
na apresentação dela várias questões relacionadas às definições dos ex-libris, eu preferi trazer uma outra visão, um outro olhar sobre os ex-libris. Então, assim, em algum momento, as pessoas que gostam da literatura, que gostam de ler os livros, os amantes dos livros, como a gente fala, eles têm a necessidade de marcar os livros como se fossem seus, né? Normalmente, quando a gente ganha um livro, a gente coloca nosso nome completo, a caneta, umas iniciais, faz uma assinatura, coloca a data que a gente recebeu aquele livro. Outros ainda utilizam carimbo. Eu sou do carimbo, eu tenho um carimbinho. Né, o ex-libris, ele por ter um apanhado artístico e custar um certo valor, não é uma imagem que tu faz sozinho, né? Quem é apaixonado pelo ex-libris em si, pela sua biblioteca, normalmente paga, né, um designer para fazer o seu ex-libris. Ele acaba aparecendo como uma opção sofisticada. Ele agrega valor à obra, além de identificar o proprietário do livro e a qual biblioteca que ela pertence, pois muitas das bibliotecas acabam sendo familiares, né, e não só de apenas um morador da residência. Então, o que eu trago aqui? O ex-libris como uma forma de valorizar a coleção, né, como uma forma de tu resgatar, às vezes, muitas obras que tu nem sabe a importância que elas têm, a importância cultural e histórica dentro da sociedade. Então, eu trago que resgatar as marcas bibliográficas ou as marcas de proveniência, né, que estão há muito tempo guardadas nas bibliotecas públicas ou privadas, ou ainda em coleções particulares. Muitas coleções particulares existem no país, tem muitos colecionadores. Quando tu começa a trabalhar com essa vertente de pesquisa, tu acaba conhecendo alguns colecionadores, como o Marcelo Calheiros, que a Márcia citou anteriormente, que nos ajudou muito na pesquisa, tanto na minha pesquisa quanto na da Márcia. Então, a gente pode destacar o valor das obras e das coleções através dos ex-libris, e a gente pode utilizar, né, como um suporte de pesquisa e informação. E, através dos ex-libris, a gente consegue desvendar a origem dessas coleções, e muitas vezes a origem da própria biblioteca, né? Dentre as marcas utilizadas pelo homem, ao longo da história, o ex-libris se destaca por ele ter esse apanhado artístico, por ele não ser só um carimbo simples ou uma simples assinatura, né? Em geral, ele tem um custo de produção superior às das demais marcas e aparece como uma opção sofisticada. Ele agrega valor à obra, além de identificar o proprietário, como eu tinha falado anteriormente. Aqui, né, eu trato quais áreas que a gente pode estudar relativas ao ex-libris. Os ex-libris podem ser conhecidos, se tu for pesquisar nos Estados Unidos, em línguas que falam inglês, ele é mais conhecido como bookplates. Então, eu achei interessante trazer essa outra nomenclatura para os ex-libris, né? Eu comento que eles não são apenas obras de arte miniatura, mas eles podem contar muitas histórias diferentes, e elas podem ser examinadas, interpretadas por meio de diversas vertentes. Aí eu trago aqui, ela pode ser analisada através da biografia, da bibliografia material, da paleografia diplomática, da gravura, da história do livro, biblioteconomia, bibliologia, a história da leitura, história da arte e do design, do colecionismo e da bibliofilia. Opa, ficou uma coisinha errada ali no meu slide, desculpa. Estudo das obras raras e coleções especiais e a história das bibliotecas. Eu ainda acrescentaria aqui a psicologia, né, porque através dessas imagens tu pode estudar a personalidade também dos antigos proprietários e conhecer um pouquinho dos gostos deles e das bibliotecas particulares quando tu consegue remontar essas bibliotecas. Então, eu trago os ex-libris, eles podem ser agrupados de diferentes formas, porque eles possuem diferentes características. Eles podem ser agrupados pela sua temática, por a técnica de reprodução, por época de reprodução, de acordo com a sua evolução histórica e estilística. Por exemplo, se ele for do período neoclássico, aí tem vários tipos, assim, surrealista, entre outros aspectos. O Stelling, o Luiz Felipe Stelling, né, ele comenta que a literatura especializada classifica os ex-libris de acordo com o tipo de matriz e de impressão. Ele observa que a possibilidade de colecionadores agruparem os ex-libris por temas interessantes e cita como exemplos ex-libris paisagísticos com temas infantis relacionados às ciências ou à medicina. Ou ainda, os ex-libris ipsi fest, desculpem, não sei pronunciar, quando o artista ele cria um ex-libris para si mesmo.
Na língua alemã, esses ex-libris são considerados por Eigen-Ex-Libris. Precisei de uma aulinha aqui de alemão com meu marido para ele me ajudar a aprender a falar o Eigen-Ex-Libris. O que eu trago aqui, essa citação de Schelling, é porque dentro da... Se tu for pesquisar os ex-libris, né, dentro das tipologias, tu fica com muitas dúvidas. Se tu for ler na Bibliografia Nacional publicada, essa era uma dúvida minha e era da Márcia também, a gente já conversou sobre isso, e a bibliografia que existe no país, ela é muito confusa em relação às tipologias. Eles classificam mais ou menos os ex-libris em 4, 5 tipologias diferentes. Mas quando eu estava realizando meu TCC, eu descobri uma grande quantidade de tipologias que os ex-libris podem ser separados. Então, aqui, eu trago para vocês alguns tipos de coleções que a gente pode formar de ex-libris dentro das nossas instituições ou dentro da nossa própria biblioteca particular. Por exemplo, coleções ex-libris de ex-presidentes, de autores, artistas, estrelas de cinema, ex-libris de universidades, de bibliotecas, de pessoas ilustres, países de origem, anos de produção, temática, com marcações ou divisas curiosas, com slogans curiosos. Tem muitos ex-libris que possuem esses slogans e tem frases curiosas, por exemplo, se tu empresta o livro e a pessoa não devolve ele, né? Então, eu acho que tem muitas formas de tu valorizar a tua instituição, se tu souber valorizar a coleção que tu tem, né? Por exemplo, separando as coleções nessas categorias que eu trago aqui, tu pode fazer exposições, mostras, né? Atraindo o público até mesmo para dentro da tua instituição. Eu trago aqui algumas temáticas que são representadas pelos ex-libris, como, por exemplo, lendas populares. Aqui poderia se enquadrar aquele ex-libris do Curupira também, que a Márcia mostrou anteriormente. Aqui eu trago o ex-libris do São Jorge, né? Do Winston Churchill, por exemplo. Né? Essas estampas trazem ilustrações de mitos religiosos, históricos, culturais de uma sociedade. Eu trouxe como exemplo de São Jorge. Aqui eu trago uma outra temática, que são ex-libris maçônicos. Eles são muito presentes, tem vários tipos, um mais lindo que o outro. Esses ex-libris, eles pertencem, né, ou a bibliotecas maçônicas ou a bibliotecas particulares de irmãos maçons, que são integrantes de casas maçônicas. Aqui eu trago um outro ex-libris, uma outra temática que a gente pode separar, que é por arquitetura, que ele pode representar tanto a profissão quanto um lugar, ou até mesmo um sobrenome do proprietário. Né? Aqui, por exemplo, o sobrenome da proprietária é Annabel Kingston, né? Castellon, são sobrenomes. Esses ex-libris, particularmente, eles são muito bonitos. Tem vários disponíveis online, para quem quiser dar uma procuradinha, e eles são muito bonitos. Aqui eu trago uma outra temática, que é o alpinismo, que é o montanhismo ou alpinismo, né? Que é uma prática esportiva que tem muitos amantes, e eles também acabam por deixar as suas preferências no interior dos seus livros, né? Aqui eu também poderia classificar esse ex-libris como, por exemplo, uma temática de hobby, né? Onde entrariam vários hobbies, desde tricotar até corrida de Fórmula 1, ciclismo. Aqui eu trago outra temática, que é a teatral, ou circense. Né, que esses acabam por se destacar com imagens de palco, máscaras de teatro, cenas de dança, sapatilhas, palhaços. Esse ex-libris é se eu não me engano, é da Associação Alemã de Ex-Libris. Aqui eu trago uma outra temática que a gente pode dividir o nosso acervo, separar o nosso acervo de ex-libris, como as estrelas do cinema mudo. Aí eu trago aqui o ex-libris da Ruth Chatterton, que era uma atriz célebre americana, romancista e aviadora. Nasceu em 1892 e morreu em Nova York em 1961. E o famoso, né, e conhecido, acho que por todos, o Charles Chaplin, né, ele possui ao menos 2 tipos de ex-libris, eu trago aqui os 2 ex-libris dele, e ele tem mais um ex-libris que ele fez para a mulher dele. Eu não trago ele aqui, mas, se eu não me engano, ele mesmo fez o design dos ex-libris dele.
Aqui, então, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, porque assim como a Márcia, eu também fiz a minha pesquisa na Biblioteca Rio-Grandense. Eu comecei a minha pesquisa um pouquinho antes da Márcia, que eu fiz a minha pesquisa na minha graduação. Então, a Biblioteca Rio-Grandense, para vocês se situarem, que não é de Rio Grande, Rio Grande é a cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Então, a Biblioteca Rio-Grandense, ela é a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Ela foi fundada em 1846. Ela tem 174 anos completos. Ela, originalmente, ela se iniciou como um gabinete de leitura, esperado no Real Gabinete de Português de Leitura. Para vocês terem uma ideia, a Biblioteca Rio-Grandense, ela possui em torno de 500 mil obras. O Real Gabinete de Português de Leitura, ele possui uma média de 350 mil obras. Se eu não me engano, é mais ou menos são esses os dados. Então, ela é considerada a biblioteca que tem um dos maiores acervos do país. Eu acho que ela perde, assim, para a Biblioteca Nacional e pode perder para algumas outras poucas, assim. Ela, em 4 de julho de 1878, o gabinete ele acabou adquirindo status de Biblioteca Rio-Grandense e deixou de ser um gabinete de leitura. Por que aconteceu isso? Tinha um comerciante português, que o nome dele era Manuel Alves Pinto, mas ele tinha um temperamento forte, assim, intolerante, então ele era conhecido mais como Manuel Severo. Ele, em torno de 1870, ele se associou à biblioteca e passou a fazer parte da tesouraria. E como a biblioteca sempre passou por muitas dificuldades financeiras, ele acabou tirando dinheiro do próprio bolso para manter a biblioteca. Mas ele teve um desentendimento em torno de 1873, por ali, com os diretores da instituição, e ele acabou deixando o cargo e cobrou na justiça o valor que a biblioteca devia para ele, que na época era em torno de 131.900 contos de réis. Aí eu sou muito curiosa, fui fazer uma pesquisa para descobrir quanto é esse valor na atualidade. Então eu descobri, assim, né, que um conto de réis naquela época equivale mais ou menos a 123 mil reais hoje. Se tu for fazer a conta, dá em torno de 16 bilhões, 223 milhões e 700 mil reais era a dívida da biblioteca. Quando o barão de Vila Isabel ficou sabendo que, por causa dessa dívida, o acervo da biblioteca acabou sendo penhorado, iria para penhor, né? O barão de Vila Isabel, ele tomou conhecimento que esse acervo tinha sido penhorado e ele acabou quitando a dívida, né, do próprio bolso. E então ele acabou assumindo a direção da biblioteca. E a partir daí várias coisas aconteceram e ela foi reestruturada. Esse prédio atual, ela está desde 1909, só um pouquinho. Ela está localizada nesse prédio, se eu não me engano, desde 1909. Se localiza numa parte privilegiada da cidade, entre o Porto Velho, chamado Porto Velho. Aqui na nossa cidade nós temos 3 portos. O Porto Velho é um porto natural da cidade. O mercado público, o mercado do peixe. Aqui eu trago algumas marcas de propriedade da Biblioteca Rio-Grandense que eu encontrei nas obras durante a minha pesquisa. Carimbos e etiquetas da biblioteca. Então, eu vou trazer para vocês alguns ex-libris que eu encontrei, diferentes dos que a Márcia mostrou antes da Biblioteca Rio-Grandense, provando o valor que esse acervo tem. Aqui, por exemplo, é o ex-libris do Solidônio Leite, né? Ele era um importante advogado intelectual brasileiro, foi patrono da Academia Brasileira de Filologia e da cadeira 27 da Academia Serra-Talhense de Letras. Ele era um dos pais do Código Civil Brasileiro, de 1916, e no campo literário, a sua maior contribuição foi a publicação da obra Clássicos Esquecidos. Além do ex-libris, ele tinha o carimbo, ele tinha as 2 formas de marcar os seus livros. Ele foi historiador, pesquisador, bibliófilo e ensaísta. Foi deputado pelo estado de Pernambuco e consultor-geral da República. Foi considerado um dos homens mais cultos da época, apesar de ter uma infância difícil e de ter passado boa parte da sua juventude em um orfanato, onde aprendeu a função de ferreiro.
Então, para vocês verem, ele saiu da função de ferreiro, né, para um grande nome dentro da história do Brasil. Aqui eu trago o carimbo da livraria do convento de São Francisco de Chábregas, que a origem geográfica dele é em Portugal, né, em Lisboa. A gente encontra na Biblioteca Nacional de Portugal o índex geral da livraria do convento, né, onde estão listados os livros pelos nomes ou codinomes mais conhecidos dos autores. Eu não sei dizer exatamente se essa obra consta nesse registro, teria que fazer um trabalho mais aprofundado de pesquisa. Como essa, tem outros ex-libris que eu encontrei na Rio Grandense. Eu sei que tem catálogos sobre essas bibliotecas disponível, mas teria que ser uma pesquisa mais aprofundada. Como esse meu trabalho foi um trabalho de TCC, e ele já foi bastante extenso pelo tempo que eu tinha, eu não pude me aprofundar mais nessa vertente da pesquisa. Aí aqui eu trago mais algumas informações sobre o convento. Hoje em dia, atualmente, no lugar desse convento, funciona o Teatro Ibérico. Aqui eu trago outro ex-libris do segundo Conde de Azevedo, que também tem origem geográfica em Portugal. Ele é do proprietário, né, Pedro Barbosa Falcão de Azevedo e Bourbon, que nasceu em 1875, em Portugal, e faleceu em 87 anos em Braga, também em Portugal. Ele era sobrinho neto do primeiro Visconde e primeiro Conde de Azevedo, pelo lado da mãe dele, que ela não tinha descendentes, então ele acabou recebendo o título. Então, ele recebeu o título por decreto em 1905. Ele foi deputado, senador e ministro da Monarquia do Norte. Ele formou-se em Direito em Coimbra, associou-se ao movimento sobre a agricultura e a pesca e acabou na pauta dos trabalhos enquanto cumpria suas atividades parlamentares. Ele acabou ficando exilado na Espanha quando ocorreu a proclamação da República, pois ele era a favor da monarquia e acabou retornando para o seu país só em 1914. Ainda foi colaborador do Dicionário Geográfico de Portugal e da revista Ex-Libris e dos jornais Dia e Palavra Correio da Manhã. Aqui eu trago um outro Ex-Libris do Alfred Tarleton, que é da Inglaterra. Alfred Henry Tarleton nasceu em maio de 1862 e faleceu em junho de 1921. Foi capitão da Marinha Real, tornou-se vice-presidente do recém-formado Conselho Paroquial de Harefield, não sei muito bem pronunciar, em 1894, até 1901. Criou o Clube dos Trabalhadores e é autor de Nicholas Breakspeare, Inglês e Papa. Trago um outro ex-libris aqui, depois que eu fiz essa pesquisa, eu descobri que o nome dele era Alfredo Ramel. Até eu ter terminado a pesquisa, eu não tinha esses dados, eu acabei descobrindo por acaso depois, por isso que ele não consta aqui. E eu descobri que esse é um ex-libris muito antigo e muito raro. Ele foi gravado por uma casa de Stern, que é uma casa, quem pesquisa ex-libris sempre se depara com a Stern, era um gravador que existia antigamente, que fez muitos ex-libris de pessoas importantes. E esse ex-libris, eu já encontrei ele em mais de uma cor. Eu encontrei, por exemplo, na PUC, eu acho, se eu não me engano, na PUC do Paraná, que tinha ele em vermelho. Opa, desculpa. Passei aqui. E ainda trago o ex-libris do Vitor Dávila Pérez. Alguns fazem referência a ele como livreiro, outros como bibliófilo. E existe um catálogo da biblioteca desse proprietário, que é o chamado Catálogo da Riquíssima Biblioteca Vitor M. de Dávila Pérez. É Vitor Marat Dávila Pérez, se eu não me engano, o nome dele. É o catálogo de uma das maiores bibliotecas que foram vendidas em leilão em Portugal. Possui um total de 1962 lotes, que reuniam um grande número de espécies bibliográficas consideradas muito raras e valiosas, né, o que torna um extraordinário instrumento de estudo e trabalho indispensável para todos os profissionais que trabalham no mercado livreiro. Como eu tinha falado anteriormente, esse é um dos catálogos, que nem do Convento de Chábregas, que vale a pena investigar para ver se essas obras, esse ex-libris do Vitor Pérez, eu encontrei em 3 ou 4 obras do acervo da Rio Grandense. E vale ressaltar também que eu pesquisei os livros do século XVI ao século XVIII. Foram 156 obras que eu pesquisei, mas
Só nessa sala que eu pesquisei, ela tem mais de 700 obras raras. Muitas delas constam no livro que eu utilizei como base, da Caberlon. E eu ainda pretendo pesquisar o século XIX desse acervo e outras salas que eu sei que existem lá na Biblioteca Rio-Grandense. Tem uma sala de autores gaúchos que tem mais de 3.900 obras de autores gaúchos, que acho que é considerado um acervo mais completo sobre a história da formação do Rio Grande do Sul, por exemplo. Aqui eu trago a imagem do catálogo, era o catálogo que eu citei anteriormente, do leilão. Vale muito a pena depois, pretendo um dia, quem sabe, continuar essa pesquisa e verificar nesses catálogos se esses livros faziam obra desse catálogo que estava em leilão. Então, aqui eu trago a conclusão da minha pesquisa, que eu realizei na Biblioteca Rio-Grandense, né? Descobrir a história por trás de cada ex-libris encontrado na biblioteca, contribui para conhecer um pouco da história da sociedade rio-grandina e da formação da própria instituição. Das 156 obras que eu analisei, 35 apresentavam as marcas de propriedade que eu estudei nesse trabalho. Nesse acervo raro, foram encontradas diversas marcas de posse, mas para o estudo eu acabei utilizando só os carimbos e os ex-libris como marcas identitárias, porque eu me deparei com uma profusão enorme de dedicatórias, assinaturas, anotações sobre onde aqueles livros tinham sido comprado, quanto tinha sido pago, né? Então, o acervo é riquíssimo e dá uma infinidade de estudos, assim. No decorrer dessa pesquisa, eu encontrei 38 ex-libris com 2 formas diversificadas de apresentação, né, do tipo móvel e carimbo molhado, sendo que do tipo móvel foi a maior quantidade que eu encontrei. E carimbo molhado eu encontrei 6 ocasiões. Ficou clara a predominância de proprietários do gênero masculino. A maioria das marcas identificadas originaram-se de bibliotecas pessoais, mas encontrou-se uma minoria de tipologias institucionais, como o ex-libris da Faculdade de Direito de São Paulo, do Convento de Chábregas, por exemplo. Não foi possível identificar a procedência de alguma das marcas encontradas. Teve marcas, carimbos, que eu não consegui identificar de forma alguma. E sobre a origem geográfica, foram identificadas ex-libris provenientes do Rio de Janeiro, São Paulo, Inglaterra e Portugal, sendo que Portugal foi a maior quantidade de ex-libris que eu encontrei, até porque a nossa cidade, ela tem origem lusitana, né? Nós fomos colonizados por portugueses, então não é difícil de imaginar que na biblioteca teriam mais obras, mais ex-libris com descendência portuguesas. Vale ressaltar, né, que os outros tipos de marcas foram encontradas, que por falta de tempo hábil, eu não tive como fazer o registro e identificação das mesmas, e isso nos mostra o quanto desse acervo a gente ainda pode explorar como pesquisa. Fica clara a riqueza das fontes disponíveis na Biblioteca Rio-Grandense. É uma biblioteca riquíssima, quem tiver a oportunidade de pesquisar nessa biblioteca, eu aconselho. Atualmente, não existe no país uma ferramenta ou um recurso que nos permita dar acesso aos mais variados tipos de marcas. Tem várias, são desordenadas, tu encontra em sites perdidos, assim, meio esparsos. As fontes que temos como base atualmente determinam quais marcas irão entregar esse conjunto, normalmente de acordo com a intenção particular, ou porque pertenceu a uma família real, ou uma pessoa ilustre. E agrupar os dados de origem de uma coleção é um problema usual entre as instituições, demanda tempo e pessoal especializado. Harmonizar as práticas de descrição dessas marcas a nível nacional é uma ação necessária. Durante a minha pesquisa, para mim realizar essa análise, eu criei uma ficha de análise de ex-libris. Só que eu quis trazer uma coisa mais prática para vocês, para como vocês pensarem em incorporar a descrição dessas marcas no momento que vocês estão catalogando uma obra dentro da biblioteca de vocês. Então, eu trago algumas perguntinhas que o catalogador pode se fazer na hora que se depara com uma marca de proveniência, um ex-libris na mão. Por exemplo, o ex-libris, ele é manuscrito? Ele é móvel? É carimbado? O carimbo vai seco ou molhado? Ele é encadernado ou gravado? Ele é antigo? É possível a gente identificar a data? Ele possui uma assinatura? Essa assinatura é do gravador, do proprietário, do designer? O papel que ele é confeccionado é velho? Qual que é o tipo de papel? A letra é antiga?
ele é colorido, se ele for carimbado ou assinado, qual a cor da tinta? Ele é original? Ele possui numeração? Possui divisa? Em que língua está essa divisa? Qual o significado? Né? Muitas dessas divisas estão em latim, por exemplo. Qual a composição temática do Ex-Libris? Ele é heráldico, armoriado e heráldico eclesiástico? Ele é tipográfico, paisagístico, traz a fauna, a flora? Ele é do tipo macabro, humorístico, infantil, livresco, feminino? É possível a gente digitalizar essas imagens? E se não é possível digitalizar, a gente pode realizar a fotobibliografia? Qual a origem geográfica dessas imagens? Qual o gênero do proprietário? Qual a forma do Ex-Libris? Se ele é oval, retangular, redondo ou outros? Se é uma marca pessoal, institucional, se a gente não consegue identificar? Qual a localização do Ex-Libris na obra? Se eu coloco essa informação no catálogo, se eu deixo ele registro, ou se eu deixo ele restrito ao gestor da instituição como uma forma de segurança? Qual a composição temática do Ex-Libris? Há uma expressão de época? É uma impressão de época do proprietário, do artista, ou foi feita a posteriori? Por exemplo, se ela foi feita depois que o artista morreu, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque, por exemplo, se ele foi um ex-libris feito a posteriori, tanto a morte do artista como do proprietário ali citado, né, muitos podem não considerar ele como sendo um ex-libris, porque ele não vai ser da biblioteca particular ou daquele artista ou daquele proprietário. Qual o local das assinaturas ou monogramas dos artistas? É na placa de reprodução ou é assinado à mão, como se fosse um autógrafo, por exemplo? Ele é um exemplar numerado? Muitos ex-libris são numerados, eles possuem número de tiragem, por exemplo, de 0 a 100. Ele possui dedicatórias? Quais as referências bibliográficas, artigos, livros, catálogos, bibliografias que posso relacionar com os ex-libris? Eu trago aqui essas perguntinhas para vocês porque eu tive muita dificuldade quando eu estava realizando a minha pesquisa em encontrar informações sobre os ex-libris, sobre marcas de proveniência, sobre coisas relacionadas a esse tema. Eu tive muita dificuldade mesmo de encontrar isso no Brasil. Assim, o que tinha era muito repetido, ou uns diziam uma coisa, outros diziam outra completamente diferente. Eu sei que a Márcia também teve essa dificuldade, ela também criou uma ficha de análise, mas como ela visa mais o lado das artes, as nossas fichas têm algumas diferenças. Eu trago para vocês como um alerta, né? Como eu posso pensar na minha solar, gestor de uma biblioteca pública. É uma forma de tu valorizar a tua biblioteca, de tu valorizar a coleção. Então, para concluir o meu trabalho, né, como conclusão de tudo isso, o que eu tirei disso, então? Que relatar as características das marcas, além de valorizar a coleção, enriquece as linhas de pesquisa, descreve as relações dos livros com os proprietários particulares, identificar os ex-libris de uma coleção e relatando a bibliografia dos proprietários e antigos possuidores, nós passamos a contar uma história. E muitas vezes é a história da própria formação daquele acervo, além de resgatar personalidades que fizeram parte da sociedade onde aquele acervo está inserido. Revelar os ex-libris guardados nessas instituições se torna um instrumento de proteção ao patrimônio cultural, regional e nacional, realizando a guarda da memória social e das identidades culturais do nosso país. Além de fomentar a pesquisa, ainda pode gerar atividade turística nas instituições que resgatam sua própria história, trazendo um impacto sustentável e positivo para as instituições nacionais. Isso eu acho que é uma parte muito importante, muito relevante, assim. Eu acho que tu resgatar essas coleções, não só a coleção de ex-libris, várias coleções especiais, coleções de coisas efêmeras, por exemplo, é uma forma de tu trazer o usuário para dentro da tua biblioteca. É uma forma de tu fomentar o turismo. Rio Grande, por exemplo, é uma cidade que recebe transatlânticos, né? Aqui nós somos uma parada de navios transatlânticos de cruzeiros de passageiros. Então, essa biblioteca, como a gente pode resgatar esse acervo, fazer mostras, exposições, por exemplo, que coincidam com a época que esses navios chegam na cidade, né? Isso é uma sugestão que eu trago para que cada um, dentro da sua cidade, da sua região, possa repensar essas atitudes dentro da biblioteca e trazer públicos diversificados para dentro da biblioteca.
fazendo com que os indivíduos daquela região, daquela sociedade, né, eles se apropriem daquela cultura, se apropriem daquilo que é seu. As bibliotecas, elas ainda podem se destinar à formação e ao desenvolvimento de coleções de obras raras, era o que eu estava falando agora e não tinha lido. As coleções especiais, coisas efêmeras, material iconográfico, né? Com essa tentativa, podemos solidificar e fortalecer a imagem da instituição, que dessa maneira ganhará visibilidade institucional através das suas coleções. As coleções de ex-libris são um belo exemplo. Aqui eu trago algumas referências. E obrigada. Queria pedir desculpa e agradecer qualquer coisa que possa ter ficado, né, sem esclarecimento. Obrigada, Alissa. Obrigada, Márcia, pelas palestras de vocês. É impossível não se encantar com esse assunto, né? Quem me conhece sabe que eu já venho encantada por esses assuntos, assim, relacionados aos acervos antigos, principalmente acervos históricos, né, e bibliofilia, bibliologia, bibliografia, tudo isso me interessa muito, e vocês fizeram 2 excelentes apresentações aqui, né, então, complementares, inclusive, né, uma apresentação complementou a outra, né, e queria agradecer, né, a oportunidade de assistir vocês duas. Não sei se vocês querem falar alguma coisa antes, o pessoal está dando parabéns, todo mundo adorou, eu acho, a apresentação. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, né, Márcia? Eu sou uma apaixonada por esse tipo de acervo, me apaixonei nas tuas aulas, tu sabe, tu és a culpada, e é um mundo que me encanta mesmo, eu realmente sou apaixonada, porque cada dia uma nova descoberta, né? O que tu achou que tu sabia ontem, tu te dá conta hoje que tem mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Às vezes, assim, me falta mãos e braços para abraçar, tu sabes bem, falta mãos e braços para abraçar tudo isso, assim, porque eu acho que no Brasil nós temos coleções riquíssimas, agora, esse ano, a quarentena está servindo para que isso seja mostrado, né? Várias bibliotecárias nas suas bibliotecas estão tendo a oportunidade de resgatar essas coleções e mostrar para as outras pessoas. Eu só tenho a agradecer esse espaço que foi me dado. Para mim também foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, né, de eu compartilhar a minha pesquisa e aprender também. A gente sempre tem coisas a aprender. Eu também tive muitas dificuldades, muitas dúvidas na minha pesquisa e ainda tenho, né, e é muito importante essa troca e conversar e ter uma outra ideia, né? Então, muito obrigada. Obrigada, gurias. Essa dúvida é constante, a gente não deixa de ter dúvida nunca, eu acho, em uma fase da pesquisa, da vida acadêmica, né, a gente está sempre ter alguma coisa que nos motiva a seguir a busca, né, e isso que é a graça da coisa toda, né, é ir atrás, tentar montar esse quebra-cabeça, entender como é que a coisa funciona, e isso que é o legal, assim. Eu vou passar para as perguntas, para a gente não demorar muito, tá? Então, eu tenho algumas perguntas já que eu anotei aqui. Do Rui Ribeiro, eu acho que é direcionada para a Márcia, porque foi durante a apresentação dela que ele fez essa pergunta. A partir da premissa, para a Márcia, assim, a partir da premissa, potências simbólicas da memória, o que acontecerá com o ex-libris em tempos de contemporaneidade, onde há a predominância da tecnologia da informação, e que quase tudo é descartável e salvo na nuvem? Ficará somente como obra de arte ou história? Bom, hoje já existem também, né, ex-libris que são produzidos com as tecnologias digitais, são CGD, até a FISAI, ela categoriza como desenho gerado por computador, e também tem o desenho reproduzido por computador. Então, é uma alternativa também, né, a esses materiais digitais. Embora ainda muitos artistas considerem que a técnica da gravura
ela é algo mais artesanal, ela tem digamos, um valor artístico, né? Alguns consideram que tem um valor artístico maior, mas eu entendo que eles promovem essa memorialização sobre o passado, né? Por essa competência documental que eles têm. Então, eu acredito que tem essa possibilidade de ter essas potências simbólicas de memória também nessas novas tecnologias, nesse novo formato que alguns chamam também de ex-webs, né? Não sei se eu respondi. Sim, acho que sim, Márcia. Tem uma outra pergunta aqui também para ti, tá? Da Mariana. Deixa eu complementar a questão da Márcia. Pode sim. Eu só quero falar que, assim, olha, se tu for dar uma pesquisada, claro, né, teria que fazer uma pesquisa mais a fundo, mas parece que de uns anos para cá tem aumentado muito, assim. Eu não sei se porque com o boom da tecnologia, a história de o livro vai acabar, ou o livro não vai acabar, tem ressurgido, assim, colecionadores, tanto de obras raras como de ex-libris. Então, eu não acredito, assim, que por mais que a gente tenha tecnologia, parece que tá sendo renovado esse mercado, assim, parece que está ressurgindo. Então, eu acredito que vai persistir aí por um bom período de tempo. Ele é um contraponto, né, a essa indústria cultural também, então é um objeto autêntico e original, exatamente como a Alícia colocou, né. Ok. A próxima pergunta para a Márcia também, a Mariana que faz, né, ela pergunta, aquela lista que tu apresentou no início, que tu utiliza para analisar livros, como que ela surgiu? Uhum. Bom, eu sou bibliotecária que faz catalogação, né, então surgiu a partir daí, eu comecei quando eu entrei no doutorado em 2018, eu comecei a trocar algumas informações com o meu orientador, e a gente tentou direcionar para alguns elementos que privilegiassem a questão da memória gráfica também, né? Então, foi a partir daí que eu fui desenvolvendo e modifiquei ela bastante e certamente ainda vou agregar alguma coisa e vou modificar, mas foi a partir daí, dessa minha experiência como bibliotecária de catalogação. Outra pergunta aqui, Márcia, foi durante a tua apresentação, quando tu estavas apresentando da Biblioteca Rio-Grandense, a Ana Elise perguntou se tu não tem também da Biblioteca Pública Pelotense. Sim, eu tenho os ex-libris da Biblioteca Pública Pelotense, né? A maioria que eu encontrei foram ex-libris impressos nos livros, né? Que eles marcam a autoria, eles não marcam a propriedade, mas tem alguns que são da própria biblioteca, que são os ex-libris tipográficos, né? Eu ainda não coloquei ele nas minhas apresentações, mas ele está. Eu tenho eles ainda por apresentar. Aqui, a próxima pergunta é do Fabiano Valadão, aí não está direcionada a nenhuma das duas, então acho que se vocês quiserem as duas responder, ou, né, ver quem vai responder, a pergunta dele é a seguinte, os ex-libris devem ser patenteados? Eu acredito que não, né? Ele já marca a sua propriedade com o nome do proprietário ou o nome do gravador, do designer. Eu nunca ouvi, na verdade, sobre patente de ex-libris. Eu também nunca ouvi falar sobre patente de ex-libris, eu não sei se... A gente normalmente pede autorização de imagem, né? Quando a gente utiliza um ex-libris que não é nosso, a gente pede autorização da imagem. No caso, esses ex-libris que eu trouxe para vocês, os que eu não trouxe a fonte, de onde eu tirei, os da Biblioteca Rio-Grandense, são de minha autoria. Eu tive autorização para fazer essas imagens, e a partir do momento, pelo que eu dei uma pesquisada na lei, né?
a partir do momento que tu tirou as imagens, que tu tem autorização, as imagens são tua própria, as tuas, fui eu que fiz as imagens, então são de minha autoria. Então, não precisaria de patente. Eu nunca ouvi falar, na verdade, sobre patente de Xlibris. Isso. Eu também concordo com a Alissa, eu também desconheço, realmente eu não sabia sobre, não sei sobre essa questão de patentear Xlibris, é uma coisa nova, assim, para mim pensar. Peraí que me atrapalhei com o áudio aqui. Uma próxima pergunta da Joyce de Medeiros. Ela pergunta se existe Xlibris póstumo ou se, nesses casos, devem ser considerados como homenagens. Alguns consideram como Xlibris póstumos, mas todos eu acho que são considerados como uma homenagem, né? Normalmente, quando se faz um Xlibris póstumos, já é para homenagear alguém. Ou seja, uma personalidade, ou seja, um designer, né, conhecido. Inclusive, agora está tendo para... Eu não sei, eu não me lembro exatamente para dizer, mas eu posso deixar disponível depois. Tem uma amostra do que eu trouxe, Sterner, eu nunca sei falar o nome. Estão fazendo agora uma amostra em homenagem a ele. Então, seriam vários artistas desenhando Xlibris póstumos em homenagem a esse gravador. Eu coloquei um exemplo até na minha... Ali, o Xlibris, por exemplo, do Augusto dos Anjos, ele foi produzido em homenagem, né? Uma pessoa que já faleceu e é uma homenagem. Tá, ok. Uma pergunta da Inaê Miranda. Ela pergunta se os Xlibris, eles têm alguma relação com os selos. Quer responder, Márcia? Posso responder? Eu acredito que eles são marcas de propriedade, né? O selo não tem essa questão de marcar a propriedade, embora eu já tenha escutado algumas pessoas falar que eles também são selos, né? Mas eu entendo o selo como um outro tipo de objeto, né? Não sei se... Eu já li pesquisas e estudos que falam que, por exemplo, o carimbo em outras línguas, se tu for pesquisar na British Library, o carimbo lá eles chamam de selo, por exemplo. Inclusive, a cor do carimbo, cada cor que eles utilizam determina uma época de um livro. Por exemplo, se o livro entrou na biblioteca a partir de 1800 até 1870, eles carimbam um livro com uma cor diferente, por exemplo, verde, não lembro exatamente. Mas se vocês entrarem na British Library, vocês conseguem identificar ali, eles chamam o carimbo de selo, então pode ser que tenha essa dúvida. Como eu falei anteriormente, é muito confusa a literatura nessa área, o que tem publicado no Brasil. Quanto mais tu pesquisa, mais dúvidas são levantadas, então eu tenho buscado muitas referências. Eu tenho procurado muita coisa na América Latina, mas confesso que tem pouca coisa, assim, eu estou descobrindo aos pouquinhos, porque tu descobre um colecionador, aí ele te dá uma referência, e assim vai, aí dali tu descobre outro, e é assim que tu vai conseguindo ter informações. Mas em países de língua inglesa, eu já vi eles chamarem carimbo de selo. Então, pode ter essa certa confusão de achar que o Xlibris impresso, o Xlibris chamado móvel, também seja chamado de carimbo. Aqui, guria, só para complementar, né, os comentários que estão saindo ali no chat, tanto o Marcelo Calheiros quanto a Renata Braz, eles estão comentando a questão dos direitos autorais, né, que pode ser uma questão de direitos autorais, né, de lei de direitos autorais que incida sobre a produção artística, né, sobre a produção do Xlibris, em relação àquela pergunta do Fabiano sobre patentes. E
Sim, sim. Ex Libris Póstumos, o André de Miranda está dizendo aqui que ele fez um Ex Libris póstumo em homenagem ao Radmes Gnatali, quando ele completaria 100 anos de vida. Ah, muito interessante. Posso passar para a próxima pergunta? Pode. É do Rui Ribeiro também. Atualmente, na nossa realidade, sendo considerado o livro um privilégio, observa-se aumento na taxação dos livros ultimamente. Como incluir o ex libris nessa dominação da indústria cultural que tem um interesse próprio? Desculpa, Márcia, ficou cortando, eu não entendi a pergunta. Tá, vou fazer de novo, então. Atualmente, na nossa realidade, e sendo considerado o livro um privilégio, observa-se aumento na taxação dos livros ultimamente. Como inserir o ex libris nessa dominação da indústria cultural que tem um interesse próprio? Então, se tu olhar na internet, tem muita gente produzindo ex-libris, de várias formas, carimbo, mas aí é aquele ex-libris que é mais ou menos igual, não é produzido exatamente por um artista específico para o proprietário, né? Eu acredito que também se enquadra. Todo artista merece ser pago, né? É um trabalho que demanda tempo, dedicação, demanda conhecer o proprietário, então demanda tu passar um certo tempo. Mas tem muita gente que vai se beneficiar também com o aumento do ex-libris, juntamente com o aumento da questão do imposto sobre os livros. Só um parênteses, que eu estou vendo o Marcelo Calheiros aqui falando no chat. Bem lembrado, Marcelo. Eu mesma estava falando contigo sobre o selo, eu tinha me esquecido. Existem selos, sim, considerados ex-libris. Existe, inclusive, do Barão do Rio Branco. Está disponível para venda até no Mercado Livre, o selo. Bem lembrado, Marcelo. Muito obrigado, respondendo a pergunta que tinha sido feita anteriormente. A próxima pergunta é da Tatiele Moraes. Ela pergunta assim, quando se fala de colecionadores, como uma pessoa coleciona o ex libris? Ela coleciona os selos e carimbos que foram de outras pessoas? Queres falar, Márcia? Então, quando as pessoas que encomendam os seus ex-libris a um artistas, quando elas fazem isso, elas já fazem alguns exemplares extras, né? E que serve justamente para troca entre colecionadores. Então, esses exemplares que são, né, outras tiragens, eles são trocados entre colecionadores, né? E a partir daí eles constituem as suas coleções, né? Alguns organizam por temática, outros por artistas, e assim eles reúnem, então, esses objetos, mas com essa vontade, né, com essa vontade de se organizar, não apenas reunir tudo, né, aleatoriamente. Há uma organização para se formar a coleção. Existem colecionadores também que colecionam a obra em si, né? Colecionam obras que possuem ex-libris, né? Então, eles não colecionam só o ex-libris, eles colecionam o livro físico em si, e juntamente com o livro vem o ex-libris. Daí, tem pessoas que colecionam só ex-libris com obras, tem pessoas que colecionam só o ex-libris, né? Na sua forma única, solta. E também tem as pessoas que navalham as obras e roubam os ex-libris para as suas coleções. Tem de tudo um pouco, né? E aí é a briga dos bibliotecários para salvaguardar essas obras. Temos que ficar atentos em nossas bibliotecas, né? Fiquem de olhos atentos, porque uma navalha e uma giletinha no bolso acontece, o mercado de livros e obras roubadas está aquecido no país, bem sabido, já é um assunto recorrente. Então, fiquem atentos, porque muitos eles vão de navalha também, tiram das obras e levam embora. Uma pergunta da Renata Brás. Alice e Márcia, parabéns pelas pesquisas. Ela pergunta se vocês encontraram outras anotações e marcas de apropriação de leitura nas obras. Muitas. Várias. Inúmeras.
Daria de ficar muitos anos ali naquela biblioteca pesquisando, né, Márcia? Sim, sim, eu também encontrei várias marginálias, e outras. Indicação de onde foi comprada a obra, qual o valor custou, se era raro, raríssimo, Isso. denominações que livreiros usam, né? São denominações próprias de livreiros, que eles usam nos catálogos, raro, raríssimo, muito raro. Inclusive, essas denominações eu encontrei e trago elas até ali. Vocês não sei se repararam, mas o fundo da apresentação que eu trouxe para vocês são imagens das fotografias que eu tirei do próprio acervo. E ali tinha algumas marcas que eu estava trazendo ali no meu fundo. Eu achei curioso no Ex Libris do Eugênio de Castro, tinha uma anotação embaixo, bem interessante. E eu percebi. O José Bicker também tinha assinatura, tinha o Ex Libris dele, tipográfico, bem simples, e a assinatura dele do lado, assim. Sim. Obras com assinaturas de pessoas que foram passando dentro da família de geração para geração. Também encontrei o primeiro proprietário, digamos assim, aí ele faleceu, aí o filho, e aí foi passando, e cada um ia assinando embaixo, assim, conforme ia recebendo a obra. Que legal. Eu vi num livro de leilão também, num livro do Eugênio de Castro, o mesmo tipo de anotação em que ele coloca: este livro foi comprado em tal lugar por 3, não sei quantos réis, novos réis, uma coisa bem interessante e engraçada. Uma próxima pergunta, gurias, da Joyce de Medeiros. Um carimbo com o nome de uma biblioteca é uma marca de propriedade da biblioteca? Pode ser considerado um ex libris? Sim. Eu acredito que sim, também. Está marcando a propriedade, né? Está identificando a quem pertence. Como eu trouxe do convento, né, de Chábregas, de Portugal, e eu não trouxe, mas eu encontrei também carimbo e ex-libris da Faculdade de Direito de São Paulo, né, marca a propriedade dessas obras, que em algum momento elas fizeram parte tanto da biblioteca do convento, como da universidade, da biblioteca da Faculdade de Direito. A FISAI também, ela considera, né, como uma impressão em relevo, como uma técnica reprodutiva, né? Então, é uma marca de propriedade, porque está identificando ali, né, quem é o proprietário, que é a instituição. Algumas têm mais características artísticas, outras não, mas está identificando. Ok, uma próxima pergunta da Marcela. De acordo com a pesquisa de vocês, uma vez que se adota um ex libris, é usado o mesmo em todo o acervo do colecionador ou vários são produzidos e utilizados ao longo dos anos? Eu já li, eu acho que foi na obra do Esteves, inclusive, ele falou que tem pessoas que produzem um ex libris para cada tipo de temática do seu acervo, né? Digamos que para o seu acervo de biologia, ele deseja colocar uma planta, né? Então ele serve também como uma referência para a localização, né? Então a pessoa pode colocar quantos ex libris ela quiser, né, para identificar. Sim, e normalmente também a pessoa, quando ela se vê como colecionador de livros, ela não vai de cara fazer um ex-libris, né? Porque existe o ex-libris, alguns consideram ex-libris, outros não, por exemplo, assinatura, né? Então, normalmente a pessoa, quando começa a ter a sua biblioteca pequenininha, ela começa com essa assinatura. Depois, no caso, eu tenho um carimbo simples. Mas agora o Marcelo Calheiros está aqui presente, se ofereceu para fazer meu ex-libris, né, Marcelo? Então, futuramente terei um ex-libris. E a pessoa pode querer ter uma temática diferente, pode querer incrementar seu ex-libris. Existem ex-libris, por exemplo, da família inteira.
né? A biblioteca fraternal, que, por exemplo, é de toda a família. Então, ela marca desde os ex-libris, desde a biblioteca particular da mãe, do marido, dos filhos, mas também existe uma biblioteca particular de uma mesma residência, que eu tenho o meu ex-libris, o meu marido tem o dele, o meu filho tem o dele, né? Mas, de certa forma, a origem da coleção, se tu for pensar dentro é uma origem familiar, né, única, mas vários ex-libris diferentes. Obrigada, gurias. Eu estou lendo os comentários aqui, não sei como é que vocês estão acompanhando pelo chat. A gente tem 2 colecionadores aqui, eu acho que são colecionadores e fazem ex-libris, né? Conversando aqui entre eles, né? André de Miranda e o Marcelo Calheiros. Então, obrigado por estarem aqui presentes também. Uma hora a gente vai ter que marcar uma nova live com colecionadores também, porque também colecionadores e os artistas, né, porque também dão uma outra visão sobre o ex-libris também, né, então isso também vai complementar aquilo que a gente vem fazendo aqui de pesquisa acadêmica, né, em cima da produção do ex-libris como suporte mesmo de registro da informação. Já fica aí o convite para vocês, uma hora a gente conseguir marcar alguma coisa que dê para todos. Tá? Agradecer, né, o pessoal está comentando aqui também, agradecendo, dando os parabéns pela apresentação de vocês. Foi muito boa a tarde de hoje, né, então, obrigada, gurias, a gente vai encerrando. Ó, o Marcelo Calheiros está à disposição aqui, André de Miranda também, obrigada. E queria agradecer a presença de todos, né, que ficaram aqui nos assistindo. Na próxima semana a gente tem mais uma palestra, então, sobre coleções especiais jurídicas, e a gente segue planejando atividades, né, que tem relação com o patrimônio bibliográfico. Obrigada, gurias, pela presença e pela apresentação. Eu que agradeço. Eu também, Márcia, agradeço a Márcia, todo mundo que ficou aqui nos assistindo. Espero ter passado um pouquinho do meu amor, assim, e a minha paixão da minha pesquisa para vocês, que eu tenha botado um bichinho aí na cabecinha de vocês e que sirva para vocês pensarem um pouquinho nos acervos, quem trabalha com esse tipo de acervo. Não esqueçam que as marcas de propriedade não estão só em acervos raros ou antigos, também estão nos acervos modernos da atualidade, né? Então, vocês que trabalham em biblioteca já podem começar a pensar em fazer esse registro nos catálogos de vocês. Obrigada. Espero podermos nos encontrar e pode deixar, Márcia, que eu estou aqui ó, com o Marcelo e com a Márcia, tratando aí da gente trazer os artistas e gravadores para mostrarem o lado deles da história para a gente. Legal, vai ser um prazer receber ter uma outra visão, né, de quem faz livro, de quem fabrica, de quem cria, né, então, fica o convite aí. Obrigada, gurias, a gente vai encerrando, então. Obrigada, Tchau, um abraço. Obrigada, Alissa, obrigada, Márcia, um abraço. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.